Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Fala Sorrix. Eu trouxe uma pessoa aqui que eu tive muita conexão com a história dela. Especialmente aí para todas as mulheres que têm sua vida pessoal, sua vida profissional e tenta manter o equilíbrio, né? Ela vai compartilhar um pouco das suas experiências, da sua carreira profissional, da sua vida pessoal, como que mantém o equilíbrio ou não mantém, né? Como que a gente consegue aí dar conta de tudo. Mas tanto o pessoal quanto o profissional dela me chamou muito a atenção. Eu já vou adiantar um pouco, né? Ela é profissional aí de RH, se especializou em gestão de pessoas, é mãe da Maia, esposa também, né? Mas ela teve uma situação ano passado que ela precisou sair realmente da sua zona de conforto e o conhecimento, o conteúdo, o desenvolvimento dela fez ela se expandir, fez ela se valorizar mais como profissional, como pessoal também. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão conectar aí com a história dela. Além disso, falando um pouco de franchise, porque a Sorrix ela é um modelo de franquias e uma das vantagens, né, que a gente já trouxe aqui nos episódios anteriores, até mesmo o Dr. André Tosi, que é o CEO da Sorrix, mostrou realmente para a gente que uma das principais vantagens e benefícios em ser franqueado Sorrix é o desenvolvimento. É o quanto a Sorrix ela investe em capacitação, em treinamentos, em mentorias, para que a nossa rede ela cresça, a gente desenvolva cada vez mais habilidades, tá? Eu sei que vocês não querem que eu fale, agora a gente vai bater um papo agora com a Thalita, né? Tudo bem, Thalita? Oi, tudo bem, Letícia? Primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, tá? Eu sei que também é difícil você se organizar ali, mas é um momento que eu sei que vai ser muito importante também para a sua carreira, tá? Eu gostaria, né? Quero muito que você. A gente sabe que o tempo aqui em 1 hora, a gente não vai conseguir abordar todos os temas. Antes da gente iniciar, a gente estava batendo um papo aqui sobre a vida, sobre tudo, né? Mas, como eu disse, eu me conectei muito com a sua história. Conta pra gente um pouco, né, da sua vida pessoal primeiro. E depois a gente vai entrando ali na parte profissional, da sua carreira. E principalmente aí da sua especialização, que é a parte de gestão de pessoas. Legal, pessoal. Obrigada, Letícia, pelo convite. Eu Estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha história, das minhas andanças aí pelas empresas hoje como autônoma. Sim. E pela Sorrix, abrir espaço aí para falar de um tema que é tão importante, relevante, que é a educação corporativa, né? A área de treinamento, eu acho que está num momento muito importante. E a mulher também, né, nessa área, com as habilidades dela de acolhimento. Vem ganhando cada vez mais espaço. Com certeza, de um olhar mais abrangente para a empresa, um olhar acolhedor. E eu acho que esse é o momento, né? O momento da área de treinamento, o momento de falar de educação dentro das empresas. É o melhor momento para esses profissionais. Falando de mim como mulher, né? Sim. Como empreendedora, como autônoma. Eu sou uma pessoa muito questionadora, a gente estava conversando antes um pouquinho, né? Eu sempre fui muito questionadora, muito provocadora de ideia, muito pensando na relação de trabalho com o ser humano, como que isso impacta no dia a dia. Então, na minha vida, desde a época de faculdade, assim, eu sempre fui aquela pessoa que estava à frente de trabalho, estava à frente de provocações dentro das organizações, dentro das empresas, dentro da sala de aula, levantar temas muito importantes de mulher. Eu estava grávida na minha pós-graduação, estava grávida, e aí eu falei, nossa, eu tenho essa potência de fazer acontecer, estudar, trabalhar, estar grávida, e essas habilidades são feitas para a mulher, né? Da mulher, mexer com tudo isso. Isso mexe muito com a gente. Que legal. Quantos anos sua filha tem? A Maia tem 4 anos, né? E nesse meio tempo ali de gestação, até o nascimento também, você fez o estudo, a sua pós-graduação? Isso. Eu fiquei grávida, eu falo que a Maia quase nasceu dentro da faculdade, porque foi uma semana antes da Maia nascer, eu estava ainda lá, terminando a minha pós. E aí eu acho que foi um momento de estalo, assim, na minha vida, falar assim, nossa, como que eu tô dando conta de tudo isso? Né? Estudar,
trabalhar, e aí vai vir um serzinho aí, né, pela frente. Sim. Mas, no final, a gente, apesar de tudo, a gente dá conta, sim. Acho que é uma potência muito grande que a maternidade traz pra gente. Você bem sabe quanto a gente aprende com a maternidade, Sim. né? Quantas habilidades a gente ganha e potencializa também quando a gente é mãe. Aí eu posso aqui fazer uma lista gigante, enumerar aqui quais são as qualidades que a gente tem, né? Gestão de tempo, gestão de recursos, a gente aprende aí a gerir pessoas também dentro do processo de maternidade, aquela rede de apoio que a gente precisa. A gente sai formada, e eu falo em psicologia, né? É um treinamento, assim, intensivo, né? A maternidade é o melhor treinamento para a vida do ser humano. E essa potência da mulher, né, materna, traz tudo isso e muito mais, assim, também, e leva isso para o profissional. A gente leva muito das habilidades que a gente ganha na maternidade para o profissional. A gente vê mulheres aí ditando a frase, né? O quanto a maternidade potencializa nosso processo de desenvolvimento e na nossa profissão. Então, assim, para mim isso é muito real, acho. Para você também, acredita? Sim, com certeza. A gente reavalia, né? A gente faz pontos de reflexões exatamente por isso. Acho que o que você comentou sobre gestão de tempo foi algo que eu aprendi muito bem. Sim. Até porque eu comecei a reparar em alguns pontos que eu sempre levava o Gustavo para a escola. E o tempo era bem corrido, era curto, então às vezes eu pegava algum imprevisto de trânsito, principalmente, e chegava lá 3, 4 minutos atrasado. Aí eu ia para reflexão, eu falava, meu Deus, o que eu posso melhorar nisso? Sim. E aí eu assisti um podcast também, né, que eu acho que o principal benefício desses canais é transferir conteúdo, é a gente pegar pontos que dá pra gente aplicar também na nossa vida, e vi que dava pra eu arrumar as minhas coisas e a do Gustavo à noite. Falei, não é possível que isso dê certo. Por quê, né, esse ponto? Porque eu acordava, tinha que arrumar a mochila dele, às vezes tinha que passar o uniforme, ajustar alguma coisa, aí faltou uma meia, tá lá no fundo pra pegar, Sim. E aí eu já perdi tempo. Então, eu comecei a me antecipar. Então, hoje, eu deixo planejado já um dia antes a minha mochila, a mochila dele, e aí eu consigo acordar tranquilamente. Não libero pontos de estresse mesmo, né? Que a gente já começou o dia acelerado, já começou o dia... A gente sai de um treinamento materno com vários certificados, eu falo, né? Exatamente. Aí eu falo pro meu marido que hoje a gente tem um certificado de psicóloga, porque é um controle mental muito grande que a gente precisa ter. Uhum. A gente tem o certificado de medicina, porque a gente tem que saber qual remédio, qual a dor, né? Em qual momento. A gente sai formado em oratória, em comunicação, porque a gente precisa ir lidar com o não verbal da criança e com o verbal em tentar entender. A maneira como ela se expressa, às vezes, em alguma birra, né? A gente tá falando de maternidade porque a gente tem essa conexão de filhos, mas acredito que o espaço para mãe na parte profissional vem crescendo muito. Tem empresas que eles têm, não deveriam ter, né? Mas eles têm programas para realocação de mães. Sim. A gente tem o lado super positivo da história, Sim. Né? De empresas investindo muito nessa questão da maternidade. Mas a gente vê muita coisa triste também, Sim. Né, Letícia? Acho que é um ponto muito importante, assim, como a área de educação corporativa e educadora, a gente tocar nesse tema que é polêmico, né? De empresas que que demitem pós-maternidade. Sim. Né? Que, para mim, muitas vezes, se a gente vai investigar o motivo disso, talvez seja aí uma falta da própria gestão da empresa, Sim. Né? Em tentar entender esse momento materno. Eu levo a maternidade como algo muito social, participativo, né? Isso tem que fazer parte da empresa, da sociedade. Aí eu brinco com o óbvio que quem não tem mãe, né? Todo mundo tem uma mãe, então, assim, é muito óbvio a gente tentar entender esse momento da mulher. Mas tem empresas com discursos muito lindos, assim, e pouca prática também, né? Então, isso é muito triste. Triste para quem é mãe, quer manter sua carreira, né? Triste para para as empresas que são muito taxadas no mercado, que hoje qualquer coisa que acontece, a pessoa posta, né? A pessoa muito fala, visível a comunicação muito visível. hoje. Então, assim, a empresa só tem a ganhar, né? Com investindo nesses programas, porque de tudo isso que a gente falou, são habilidades que as empresas procurem profissionais no mercado e que a mãe ganha
quando ela se torna mãe, né? Quando o processo materno nos faz ganhar essas habilidades. Então, a gente tem muito mais potência nesse sentido e as empresas estão precisando de mães, né? Estão precisando dessas habilidades para desenvolver empresas melhores. Sim. A gente fala muito hoje de empresas doentes e empresas que estão adoecendo pessoas. Então, nunca foi tão necessário, né, nesse processo de aprendizagem dentro das empresas, eu falo muito sobre aprendizagem e conhecimento, de ter mães ou mulheres com representatividade dentro de uma liderança, né, ou em movimentos que propulsionam aí representatividade mesmo, né, propulsiona aí grandes movimentos cognitivos que a gente fala, emocionais, e a mulher tem essa habilidade mais sensível para esse mundo. Então, é aproveitar disso, sim, né? Aproveitar desse momento e colocar a mulher aí em destaque, fazer com que as empresas elas adoeçam menos, né? Sejam mais acolhedoras, mais cuidadoras, que é a potência que a mulher tem muito forte, sim, né? E a pergunta, você consegue dar conta de tudo? Eu não gosto daquela palavra do equilíbrio, né? Vamos equilibrar. Porque equilíbrio é você se manter estável e sem reação ali, né? Na verdade, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, sim, e dizer muitos nãos e definir prioridade. Exatamente. E a gente aprende isso na maternidade durante o processo do aprender a ser mãe, né? A gente também diz muito não para muita coisa. E aí a gente precisa tentar entender o que a gente pode dizer não, o que não é tão essencial assim. Aí eu falo que eu fiz escolhas também na minha vida, no sentido de eu era muito organizada na casa, muito, né, não podia deixar um cabelinho cair. E depois da maternidade a gente vê que isso se torna um peso pra gente, cansativo. Às vezes a cobrança, ela é mais nossa do que com quem convive com a gente. Exatamente. A casa, ela é um ponto realmente que quando você tem uma organização, quando você... vamos dizer assim, usar uma palavra metódica, com manter a casa limpa o tempo todo. E aí, quando vem o filho ou a sim, filha, esparrama brinquedo pela casa inteira, pica papel. E aí, como é que você faz? Tá para sair, tem que arrumar a casa. Trabalhar esse lado de deixar as coisas rolar, né? A gente sabe que também a falta de organização também acomete a nós, o nosso pensamento, sim, deixa a gente desorganizada também em alguns sentidos. Mas é a questão de saber o que a gente precisa pro agora, né? O que a criança precisa de nós pro agora, o que a gente precisa olhar, é mais a carreira, é mais o estudo, é mais a criança. E aí precisa definir qual que é o seu indicador, né, de prioridade, de sucesso que você quer atingir. E cada um tem o seu peso, a sua medida. Por isso que eu falo que a gente precisa, como mulher, também parar de se julgar nesse sentido, né? Sim. Às vezes chegava gente em casa bagunçada, e as mulheres, o que está acontecendo com a casa bagunçada? Mas a minha prioridade hoje é cuidar, né, da minha filha, continuar estudando para tentar me manter no mercado. Então, assim, a gente define algumas coisas e deixa rolar, né? Deixa em paz algumas outras coisas. Precisa. Sim, e eu não sei também se você também chegou a esse ponto de reflexão, mas tanto a parte pessoal quanto a parte profissional, dá pra gente alinhar pra caminhar junto. E é exatamente isso, às vezes é uma cobrança mais nossa, mais de mulheres também, né? Por que essa casa tá assim? O que tá acontecendo? E a gente não se autocobrar o tempo todo. Então, eu vejo que eu identifico bastante o cargo de liderança. A mulher à frente do cargo de liderança, ela vem ganhando muito espaço, mas esse tema, esse debate, né, que a gente começou aqui, de dá para a gente manter o equilíbrio, dá para a gente manter aí todas as fases juntas? Até dá. Mas, às vezes, num período, a sua vida profissional, o seu lado acadêmico, ele vai estar mais... Vai precisar um pouco mais de dedicação do que... mas a sua casa não, porque você tá se esforçando um pouco mais nesse projeto. Sim. E tá tudo bem depois você voltar, exatamente, reavaliar, alterar aí, né? Até porque também tem ali sua família, então isso também é um ponto muito importante. E hoje também a gente tem a questão de tempo de qualidade com os filhos. Sim. Ainda mais a mulher que trabalha, né? Que também investe na carreira profissional. Como que eu vou manter esse tempo
Como que eu vou manter esse equilíbrio de estar com os meus filhos, estar com a minha família? Então, isso também entra numa questão que a gente consegue reavaliar, a gente consegue trabalhar. E a escolha individual, né? Tudo define prioridade, exatamente. Se eu definir que eu não quero voltar a trabalhar, né? Como que eu vou me organizar nisso? Tem muitas mães e muitas pesquisas que falam que muitas mães desistem de trabalhar, né? Depois de até de 2 anos da maternidade, porque realmente vê que não tá dando conta ou não tá dando conta, que eu falo no sentido de tá se perdendo. Sim. Né? Porque tem o filho, tem a casa, não tem apoio. E aí desistem da sua carreira, do seu estudo. Para voltar no mercado tem uma grande dificuldade. E aí eu vejo muitas empresas também abrindo programas para receber essas mães que não tiveram tempo de estudar, né? Por conta da maternidade. Então, quando eu falo que ser mãe é algo muito social, é exatamente esse apoio que a gente precisa tanto das empresas como da sociedade, né? De não subjugar, não julgar, não ter preconceito nesse sentido. A gente fala, eu já falei muito isso no Instagram, já falei muito isso dentro das empresas também. E hoje, como educadora, eu acho que é uma grande oportunidade de levar esse contexto para dentro das empresas e outros mais, como representante mulher, né, dentro das organizações. Então, eu estou nesse caminho, né, da educação corporativa em temas polêmicos como esse, e em temas de treinamento também. Mas, apesar de ser polêmico, ele é reflexivo. Tem que falar, tem que falar. Tem que não levar é algo essa provocação. Que a gente pode ignorar. Até exatamente porque as mulheres elas estão ganhando um espaço muito grande no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. E cada vez mais eu vejo mulheres no cargo de liderança. E também tem a reflexão que às vezes a cobrança é mais nossa, interna, do que da própria sociedade ou também da nossa rede de apoio. Sim. Mas é legal esse ponto de vista, é legal essa reflexão, é legal a gente abordar esse tema, por mais que as pessoas aí, a maioria achem polêmico. Mas agora eu também gostaria de saber um pouco da sua parte profissional, né? Da onde iniciou ali, você identificou essa parte de RH, da parte de desenvolvimento. Certo. Como eu comecei, né, falando, eu sou muito questionadora, né? Eu sou muito provocadora de ideias. Sempre me achei muito tentando entender sempre qual que é o impacto do trabalho na vida do ser humano. Sim. Então, eu estudei sobre isso, né? Tanto na faculdade como em cursos que eu fiz relacionados a esse desenvolvimento humano, né? E aí, eu acho que foi meu primeiro aprendizado desse processo, foi entender que o que a gente leva do nosso conhecimento técnico para dentro das organizações vai muito na contramão da nossa formação, né? As empresas estão muito na contramão, algumas empresas muito na contramão da formação do profissional. Então, a gente entra dentro das empresas muito querendo mudar o mundo, às vezes, né? Fazer acontecer. E a gente se depara com empresas muito tóxicas, né? Empresas que não dão espaços, até punem, né? Pessoas que têm esse tipo de padrão. E a gente também vê empresas muito, a gente estava conversando antes, né? Muito abertas, sim, disruptivas, né? Muito querendo abraçar aí gente que é protagonista, autodirigida. E aí talvez esse foi meu primeiro aprendizado, né? Que é entender sobre cultura, né? O que cada empresa, como cada empresa trabalha e como que a gente pode, dentro da cultura, trabalhar esse aprendizado e trabalhar as potências de cada um. Então, eu comecei aí na área de tecnologia e também trabalhei em empresas na área de educação. Totalmente, duas culturas totalmente diferentes aí, mas é o que me fez entender como que a gente pode linkar a cultura organizacional com cultura de aprendizagem. Então, eu pensei assim, como que a gente pode criar ambientes mais saudáveis para o aprendizado acontecer? Como que a gente pode criar espaços de estímulos de aprendizagem internos para funcionários, para franqueados e franquias, né, para clientes. Então, no meu último emprego CLT, eu tive uma equipe aí sensacional, que abraçou todos esses meus questionamentos de vida, né, e bebeu dessa fonte comigo. E a gente juntos ali formou uma marca educadora, que eu falo que é muito importante as empresas olharem para isso, né, olharem para a educação. Então, a gente formou
uma marca educadora muito potente ali dentro da organização. E eu acho que as empresas precisam olhar mais para esse lado do aprendizado. Então, esses meus questionamentos, né? Como que a gente alinha cultura de aprendizagem, como que a gente cria ambientes propícios para o treinamento, propícios para o aprendizado, me levou a esse trabalho hoje que eu faço como autônoma dentro das organizações. Então, hoje essas você... provocações. Sim. Hoje você não está mais no CLT, então você empreende, vamos dizer. Sim, com uma consultoria, né? Como Thalita Campos mesmo, eu faço papel de design de experiência de aprendizagem dentro das organizações. Qual que é a sua formação acadêmica? A minha última formação é psicologia organizacional, mas eu venho aí de uma linhagem de RH, gestão de pessoas, trabalhando muito com isso, com essa parte do desenvolvimento. E o legal é que o conceito de RH, ele vem mudando muito. Muito. O conceito de RH, de educação corporativa, né, vem se transformando. Quando você iniciou, há quanto tempo você está mais ou menos? Uns 15 anos nessa... Vai fazer aqui. Isso tudo. Vou contar aqui, né? E o que você vê de diferente lá atrás e hoje? Até porque hoje tem diversas ferramentas, diversos conceitos para poder aplicar, para impactar realmente essa questão do desenvolvimento nas organizações. Sim, eu gosto de falar que o RH ele tem hoje um papel de construtor dentro das organizações, né? Muito voltado para o que as pessoas podem dar de melhor ali dentro da empresa, né? O que é só dela que ela pode entregar. E aí, o que essas habilidades que as pessoas têm podem conversar com as habilidades estratégicas do negócio. Do cargo que ela ocupa também dentro do cargo que ela ocupa ou da própria estratégia da organização, né? Quais são as habilidades que a organização precisa para seguir, para construir novos futuros, para se manter no mercado, para sua sustentabilidade, para sua sobrevivência do negócio. Quais são as habilidades que eu vou precisar? Será que dentro da minha empresa hoje eu tenho pessoas que têm essas habilidades? Se eu não tenho, como que o RH pode estruturar espaços para que as pessoas aprendam essas habilidades? Então, hoje o papel do RH é muito de construtor, de facilitador, de olhar para dados, exemplo, o que eu tenho a gente fala OKRs e OKRs e KPIs, né? Como que eu posso medir essas métricas das organizações? Né? Onde eu posso envolver o aprendizado dentro do plano de negócio? Então, vocês, Sorrix, como franqueados e franqueadores, como que a gente expande, né, as nossas franquias? Como que a gente leva o conhecimento da franquia para os franqueados? O RH ele tem muito isso, né? O RH ele precisa se envolver mais. Eu acho que hoje o papel do RH é olhar mais para o que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre upskilling e reskilling, né? Que as empresas hoje estão batendo atrás dessa tecla aí, batendo nessa tecla. Como que as habilidades que hoje eu tenho no cargo, elas podem ser potencializadas e como eu posso criar novas habilidades para aquele mesmo cargo ou pensar em novos cargos para dentro da organização. Então, às vezes eu tenho um RH que é estruturado só para pensar em desenvolvimento humano e DP, que é aquela parte burocrática. E eu acho que só veio agora aqui eu acho que todo mundo tem essa dúvida de DP e RH. Não sei se você também, como profissional, você recebe constantemente sobre esses pontos também. Sim. Vamos deixar claro aqui, tentar simplificar, Exato. Né? O RH, ele tem esse olhar mais de desenvolvimento humano. Depois, então, que o colaborador ele entrou para a organização, e aí entra toda a estratégia, o planejamento do profissional de RH. Sim. Então, o RH ele vai olhar para isso, né? Primeiro, a contratação. Né? O RH contrata gente que tem que ter habilidade para aquele cargo, mas também que tenha o match ali com a cultura. Sim. Porque só assim ele se mantém, ele se sustenta dentro da organização. Então, assim, é aí que entra talvez um outro bracinho, outro papel do RH, que é de fazer aquele onboarding mais estruturado, no sentido de levar mais informação naquele momento ali, para você ver se dá match mesmo. Né? Se aquele perfil é o perfil de cultura da empresa. Não adianta contratar um profissional mega talentoso aí, com
com um currículo super, né, MBA, já muita trabalhou parte fora. técnica. Mas não tem nada a ver com a cultura da Sorrix, não tem nada a ver com a sua cultura, né? O DP, ele vai cuidar mais do processo burocrático, do pagamento de contas, né, do controle de ponto. A gente já consegue identificar o quanto o papel, né, de um profissional, ele é essencial realmente para o processo. Isso também entra numa questão de turnover de colaboradores, porque já começa em si desde a contratação, da gente identificar a habilidade. A cultura, ela é essencial, então o novo colaborador, até mesmo quem já está na organização, identificar a cultura para alinhar propósito, para realmente conseguir fazer todas as atividades, toda a entrega ali, é importante também. Sim. Porque se você não sabe da cultura da empresa que você trabalha, então alguma Exatamente. coisa, né? O que a cultura ela impacta num processo de aprendizado contínuo dentro do colaborador em si, na organização? Sim, eu acho que dá para conceituar, né, cultura aqui para o pessoal entender, né, o que é cultura, né? Cultura organizacional. A cultura é um sistema, na verdade, de comportamento, né, que visa olhar para o que o funcionário faz, como ele faz, em que situações ele faz, que momento ele faz, né? Então, assim, olhar o como fazer dentro da organização, como as pessoas trabalham, como que elas conversam, né? O que vale para dentro da organização, o que não vale. Então, a cultura é o negócio em si, né? Como que a empresa se vê e se vende, né? Qual que é o cheiro dessa empresa? Tem empresa que tem cheiro, né? Se você passa numa loja, sim, você fala assim, essa é a loja. Exatamente. Você já sabe. Geralmente isso é shopping. Cultura. Uhum. Isso é cultura. Qual é a Sorrix? A Sorrix é o roxinho, né? Isso também é cultura. E aí a cultura de aprendizagem, ela é um substrato dessa cultura, né? Ela é um braço ali da cultura, que nada mais é que são as ações de educação, né? Que impactam a vida do aprendiz, eu falo aprendiz, mas é do indivíduo, do colaborador. Sim. Dentro da empresa. Então, esse impacto da cultura ela é muito forte. Tanto o RH precisa estar muito alinhado com isso, quanto a área de treinamento. Porque a gente que vende o perfil, né? Você como Sim. franqueado, que tem que vender esse perfil da Sorrix para as franquias. E as franquias precisam adotar isso. A gente tem... modelo. A Sorrix eu gosto muito, né? Alinho bem com a cultura da Sorrix. Vim num processo também de desenvolvimento bem legal, em crescente mesmo, né? A capacitação ela é constante. Então, tô vendo você, né? Tô escutando realmente você compartilhar aqui suas experiências, a sua visão como profissional. E eu vejo que na Sorrix a gente tem uma cultura comercial. Então, a gente também tem uma missão e um propósito alinhado à marca. Sim. Então, é claro que a cultura comercial é para fazer o negócio acontecer, a gente conectar o cliente à nossa marca, à nossa rede. Mas por que dessa conexão? Porque a gente sabe que a odontologia ela é algo essencial na vida das pessoas. E hoje, né, entrega nosso público-alvo, que é a classe C, não tem muito recurso no SUS. Então, a gente consegue alinhar toda essa defasagem que existe com um tratamento de qualidade, com uma identidade visual diferenciada que o conceito, a cultura, ela já transfere confiança, ela Sim. já transfere ali um acolhimento, porque muitas pessoas ainda não gostam de ir ao dentista, às vezes por trauma do passado. Exatamente. Às vezes tem aquela transferência ainda de aquele pensamento que vai doer, né? Então, a gente já começa também com uma questão de prevenção. Quem Exatamente. Previne, né, entende que a saúde bucal, a odontologia, ela é essencial. É melhor depois do que você ir fazer algum outro tratamento, né? Mas mesmo assim, a cultura é algo que a gente acaba transferindo toda semana para a nossa rede. Então, é super necessário, né? Vocês como franqueados, franqueadora, precisa transferir, né, isso muito bem para os franqueados. Eles Sim. precisam receber isso muito bem. É identificar. Isso que sustenta o negócio. Exato. Identificar então, o porquê que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. Colaborador, franqueado. Então, esse é o desafio realmente da franqueadora. A transferência de cultura. Eles identificarem qual que é o principal benefício do meu negócio em si.
Então, já tem definido, mas a gente também tem um olhar muito, vamos dizer assim, crítico, porque é uma preocupação a gente entregar qualidade, confiança, atendimento personalizado, um ambiente acolhedor, recursos para ele fazer esse tipo de tratamento. Então, a gente tem ali diversas ferramentas, opções também, caso ele queira iniciar o tratamento na clínica. E tudo isso, acredito que vai envolvendo ali na questão da cultura da marca. Exatamente, tem muito isso. E assim, se o franqueado ele não receber isso como parte do processo para ele trabalhar, cada um vai trabalhar do seu jeito. Cada um vai fazer da sua forma. Sim. Então é isso, a estrutura de franquia, né? E franqueados é exatamente isso, né? A gente fomentar sempre essa cultura. O tempo todo. Esse trabalho que talvez seja do RH, ou talvez seja da área de educação corporativa, da área de T&D, é fomentar isso. Como que a gente abre espaços para que isso seja colocado no dia a dia sempre? Se mantenha firme. Talvez criar aí como design de experiência, eu posso falar que talvez a gente pode criar os guardiões da cultura, alguém que fica ali sempre martelando na cabeça do franqueado, o quanto é necessário se manter aquela cultura ali forte, porque é isso que vai dar a diferença para o cliente lá na ponta. O cliente precisa sentir que em todo o lugar que ele for, existe a Sorrix ali. Isso é Sorrix, isso não é um consultório médico, né, odontológico. Isso é Sorrix. Então, assim, a marca própria se vende. Isso, e se você olhar para as maiores marcas, elas têm o seu jeitinho de ser. Isso não deve mudar de região para região. Então, o papel do educador corporativo ou da área de RH, com alguém olhando para isso, aí eu falo que quanto é importante ter alguém olhando só para isso, porque é um processo que precisa ser muito bem estruturado, porque é ele que vai garantir, que a gente chama a sustentabilidade do negócio. Né? Se uma franquia não está trabalhando conforme tem que trabalhar, ela não vai se manter. Né? Ela não vai. E aí a pessoa vai aqui em São José, na franquia daqui é atendido de um jeito, lá em outra região é atendido de outro, ela não vai entender. Perde a essência, perde total. Então a cultura é muito forte nesse sentido. Precisa ter alguém sempre olhando para ela. Sim. A gente tem ali as consultoras. Falando nisso, eu vejo o quanto a Sorrix ela é estruturada para a área de educação corporativa. A gente tem grades de treinamentos, reuniões via Zoom com toda a rede. Em algum momento a gente separa os cargos, porque o conteúdo, o conhecimento direcionado para os cargos é diferente. Sim. Então a gente inicia um trabalho também com as recepcionistas, que são o cartão de visita das clínicas. Então tá sorrindo, tá alegre, o ambiente ele conta muito para o consumidor, né? Então a gente é consumidor, a gente entra numa qualquer empresa, qualquer lugar, aquele clima pesado, a gente sente, fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? O pessoal tá de luto, né? Verdade. Então a gente também direciona o treinamento principalmente para o time comercial, porque a cultura da Sorrix ela é comercial. Sim. E também tem para os franqueados, né? Então e é toda semana, a gente não para. A gente também tem uma base de treinamentos, né? A gente chama internamente de Universidade Sorrix. Ali tem mais de 240 horas de curso e ele é atualizado mensalmente. Até porque o mundo muda, né? Comportamentos mudam. Por mais que a gente tenha definido já, tem um plano de negócio estruturado, o consumidor, a gente tem o nosso público definido, o comportamento ele muda. Sim. Então, essa base de atualizações de qualificação, é importante. A gente entende que é essencial e impacta muito, né? Sim. E aí é realmente o que você chegou a comentar ali atrás, porque que uma unidade, né, dentro da rede, ela se destaca e a outra ainda está num processo ali de aprendizado. Sim. Exatamente porque, em algum momento, ele está se dedicando mais em conhecimento. Uma das vantagens do franchise em si, de você fazer parte de uma franquia, é a troca de conhecimento. Isso eu acho muito valioso. Exatamente foi o que você comentou. Às vezes, no bate-papo, a gente aprende muito. Então, aqui a gente, antes de iniciar, a gente já estava ali, né, tagarelando, falando um pouco da vida pessoal, profissional, e já vem alguns insights na nossa mente, né? Falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aprendi muito com a sua história, com certeza também é uma troca, né?
A gente faz encontros presenciais também na franquia e a gente reúne os comerciais, principalmente, para desenvolver, motivar e eles trocarem experiências. Que é muito importante para o aprendizado. A experiência e a praticidade, ela sincroniza com o sucesso da franquia. É muito difícil começar, né? É muito difícil começar uma franquia. Né? Você começar ali do zero, não saber... processo estruturado. Não saber se vai ter sucesso ou não. É uma expectativa muito grande que é gerada para aquele que adquire a franquia, né? E imagina ele poder ter uma troca com a melhor franquia que rende mais. Ele saber quais foram os erros. Isso é aprender, tá vendo? Isso não é treinamento, mas é aprendizado. Então, a gente precisa focar não em treinamento, a gente precisa focar no aprendizado. Eu acho que esse nome treinamento é só um detalhe, né? Eu acho que o aprendizado ele é muito mais valorizado hoje em dia. E o aprendizado, como eu falei, ele é individual. É muito valioso. Isso que a gente vê também. A troca ela é muito importante. Cada um aprende de uma forma. E o tempo também que cada pessoa tem para absorver o conhecimento e colocar em prática. A gente pode fazer diversos cursos, receber diversos conteúdos. Hoje a gente tem muita informação diária aí nas redes sociais. Se a gente também não souber filtrar, a gente tem uma poluição, né, de conteúdo. Exatamente. Mas é tempo. Às vezes a gente está no mesmo treinamento, que a gente está falando ali de técnicas de persuasão, como aumentar suas vendas, como aumentar ticket médio. Você tem mais agilidade para você colocar em prática. Então, você vai ver os resultados quanto antes. Mas, por algum motivo, eu ainda estou no momento de aprendizado. Sim. Então, eu recebi o mesmo conteúdo, mas por que você ali está faturando, vamos dizer assim, 15 mil reais, eu estou faturando 5? Então, dentro ali da franquia, a gente também consegue, a gente tem os KPIs, a gente tem as ferramentas que a gente consegue analisar o tempo, a habilidade de quem aplica diariamente, né? E vindo na questão ali de transferência de cultura, as consultoras de campo, elas são essenciais ali no processo de transferir e tá ali também falando todos os dias, fomentando todos os dias. A gente tem algumas métricas que a gente analisa e a gente já consegue identificar, né? Thalita, hoje eu vejo também, não só na franquia, mas no meu network, pessoas próximas. Uma vez eu escutei assim, nossa, Letícia, mas você estuda tanto pra quê? Aumento de repertório é muito importante. Exatamente. Né? Nosso aumento de repertório, ele, em algum momento, ele vai fazer uma conexão com aquilo que a gente precisa no momento. Igual eu falo assim, rascunhos de projeto inacabados ou não feitos, ele, em algum momento, ele pode servir para uma conexão de alguma área, de alguma coisa que a gente quer realizar. Por isso que eu tenho sempre meu caderninho ali, eu tenho um insight, alguma coisa, eu já anoto. Não é para agora, mas ele pode me conectar com algum outro projeto lá para frente, né? Então, assim, tudo que é aprendizado, tudo que é bom para o seu repertório te ajuda muito, não só da sua área. Eu, como educadora também, corporativa, eu preciso estar atenta a isso, porque eu vou nas empresas que eu não tenho nem conhecimento do perfil da empresa ou do que a empresa trabalha. Por exemplo, hoje eu faço trabalho para empresas de personal organizer. Eu nunca tinha visto esse profissional na minha vida. Faço para empresas de transporte, de logística. Não é a minha área, mas a gente consegue fazer, porque a gente tem essa sina por aprender, essa vontade de aprender e aumentar o nosso repertório. Até para conversas com pessoas, né? Até para aumentar o seu network. Até para você entender do negócio, você precisa ter várias habilidades. E às vezes ver o mesmo treinamento por diversas vezes. Porque às vezes você está ali online, está presencial, mas sua cabeça está em outro lugar. E o palestrante, ele falou uma coisa muito importante sobre alguma dica, às vezes pode parecer óbvio também, né? A gente fala muito isso lá na franqueadora. É muito óbvio isso, mas vamos ver na prática. Às vezes o meu óbvio não é o seu. Mas como que você está absorvendo esse conhecimento? Exatamente. Também tem na questão de interpretações. Muito. Então, não é realmente, a gente vê também a alimentação dos treinamentos, do conteúdo, ela é o início. Porque depois que eu recebi esse conteúdo, depois que eu tive um certo tipo de treinamento, qual que é a próxima etapa? Sim, né? A gente fala de
como que a gente engaja, né, essas pessoas engajamento, naquilo. Nossa, essa é uma palavra também que é muito... É um assunto universal polêmico também, que a gente vê. Eu vejo muito no LinkedIn sobre como melhorar o engajamento da sua equipe, como manter engajamento ativo, como deixar a cultura ativa nos colaboradores. E a cultura, engajamento é algo que... É universal esse pedido, né? Eu acho que a gente primeiro entender que conhecimento ele não é transmitido assim. Eu não enfio alguém num treinamento, ele vai já sair formado, né? É um processo. É um processo. E a gente precisa entender que engajamento, ele tá muito além do físico da presença. Sim. Porque eu posso estar ali, mas eu tô ligada numa coisa que eu preciso entregar. Eu preciso sair daqui e já ir levar meu filho em algum lugar. A pessoa não está ali. Então, engajamento não é presença física, né? Vai muito mais do que isso. Outra coisa que é muito importante no engajamento, é aquilo que eu falei antes, é que não existe um tempo e um espaço para o aprender. E às vezes a gente se preocupa tanto em separar um tempo. Lógico que é muito importante a gente, como eu falei, né, separar um tempo para aquilo, para não acontecer em datas impróprias, né, não acontecer da pessoa estar voando e ali acontecendo. Mas há momentos de aprendizado que a gente precisa entender que acontece no dia a dia nosso. Então, separar talvez o que é trabalho, o que é aprendizado, hoje em dia não funciona mais. A gente aprende o tempo todo. Então, assim, o que você aprendeu hoje, franqueado, num primeiro atendimento seu, né? Quando você abriu a sua franquia. Isso é mágico, né? Abriu a sua franquia, como foi o seu primeiro atendimento? E aí tem espaço para o franqueado, né, dizer, olha, foi difícil, né? Foi desafiador. Sim, com certeza. Deu ou não deu para aplicar? E aí a gente vai aprendendo com essas questões no dia a dia. Então, o aprendizado, ele tá todo momento, Letícia, todo tempo aprendendo. A gente, como área de educação, a gente precisa pescar isso aí. Pescar esses momentos, né? Dentro das suas experiências que você teve, até mesmo CLT, você era ativamente mesmo em todos os setores? Vocês desenvolviam programas? Como é que funcionava? Lá dentro na última empresa, eu estava na estruturação de um olhar para a marca educadora. Eu gosto muito dessa ideia de você ter, exemplo, a Sorrix e ter a Sorrix Academy, a Sorrix Universidade. Ter uma marca, né, separada. É a mesma marca, mas é algo que se olha com mais atenção. Sim. Não é somente um braço ali do RH. Por quê? Isso é importante para a marca, né? Porque a gente precisa aprender o tempo todo. Isso é importante para o mercado, né? É um trabalho muito social ser uma empresa educadora. Você está educando não só para a Sorrix, você está educando para o mundo. Aquilo que você, como Letícia, ensinou as pessoas que estão ali, ela vai levar para a vida dela. Ela pode sair da Sorrix e levar isso para a sociedade, para a vida dela. Então, o que eu aprendi lá na empresa, eu estou levando agora para as outras empresas. Então, esse é um papel social, né? Então, o quanto é importante isso, né? Educar corporativamente, trabalhar isso como um projeto mesmo. Então, assim, eu criei essa marca, né? Educadora com time, e a gente começou a trabalhar braços ali, né? A gente tinha como que a gente pode abrir espaços para clientes aprenderem, para os franqueados aprenderem, porque era também sistema de franquia, e internos, que são visões totalmente diferentes. Dentro de um planejamento estratégico de engajamento, de vendas, de aumento de ticket médio, que isso são palavras, né, que já está bem claro ali na parte da operação, principalmente no time comercial. Aumento de ticket médio, o conhecimento, ele é indispensável. Tem que estar. Não tem como, essa semana a gente estava até comentando sobre separar, planejamento estratégico. Não tem como eu desejo, né, o franqueado ele chegar, eu quero aumentar a minha receita em 30%, ou eu quero aumentar o meu faturamento em 20%. Às vezes a gente na maioria das vezes, né, a gente já conhece, a gente já sabe o perfil do franqueado, os desafios dele, da gestão. A gente tem que indicar investimento, além do que a franquia ela já investe, né, nos treinamentos semanais, em conhecimento. É nítido eu identificar franqueados que são assim acima da média, que vendem horrores, que tem, e não é só vender.
É manter realmente a cultura da empresa ativa. E o último é o resultado. O quanto aquilo ali impactou no resultado da entrega. E aí eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava na área de tecnologia, na área de suporte. Então, às vezes, um líder chegava e pedia um treinamento de folha de pagamento porque a pessoa ali não estava conseguindo atender com agilidade, né? Não estava tendo o conhecimento necessário para atender com agilidade. Eu transmiti o conhecimento. A pessoa ali talvez aprendeu ou não, isso vai de cada um. Mas se ela aprendeu, qual o impacto desse aprendizado? Além dela aprender, ok, mas quantas ligações ela conseguiu fazer? Como ela conseguiu colocar na prática? Quantos clientes ficaram mais satisfeitos com isso? A educação corporativa e a área de treinamento também peca muito, muito com isso. É tão legal falar porque às vezes a gente acha que a gente só entrega a quantidade, a gente entrega muito mais que isso. Sim, é muito conteúdo também. Muito mais, igual você fala que a franquia da Sorrix é voltado mais para a área do comercial. Então, o quanto depois do treinamento vendeu mais? Sim, a gente consegue mensurar. Né? Nossa, isso é muito legal. Sim. Isso é um impacto que a educação corporativa, a área de treinamento, pode aplaudir, porque é mérito dela. Né? Não é mérito, talvez, só do vendedor. Eu acredito que seja ali uma junção de tudo, né? Sim, sim. Então, assim, é esse olhar que eu busco, sabe, Letícia? Que legal. Levar para dentro das organizações. Eu tenho um lema, assim, que é o como as empresas aprendem. Eu coloco até no meu background lá dentro do LinkedIn, né? Como que as empresas aprendem? E elas aprendem através das pessoas e através de abrir espaços de aprendizado para que isso aconteça. Estimular isso, né? Eu vejo que você gosta muito dessa área. Meu Deus, se deixar aqui, eu vou falando. Eu vou falando, Letícia, passa 2 horas aqui. A gente já tá quase chegando ao fim, né? Mas antes eu gostaria que você realmente falasse para líderes o quanto o conhecimento ele impacta na gestão. Nossa, qual é o seu, vamos dizer assim, o seu direcionamento, né? Deixa aí uma frase para eles ou até mesmo um ato de motivação, quanto o treinamento ele é impactante na vida do empreendedor. Sim. Ainda mais hoje você que não está no CLT, então CLT de empreendedorismo, CLT você já tem algo garantido. O empreendedorismo a gente fala que o desafio é diário, todos os dias a gente tem, né? Sim. Então, qual seria aí a sua opinião mesmo, né? Até mesmo para você deixar aí de mensagem para quem é líder, para quem é empreendedor, mulheres empreendedoras, né? Sim. Que tem todo o desafio em relação ao investimento de conhecimento. Sim. A gente vê aí mensagens muito ocultas quanto à questão de demissões dentro das empresas e muitos falam que a demissão ela acontece muito por conta do líder. Sim. A gente tem até aquela frase, né, que fala que as pessoas não se demitem da empresa, demitem dos líderes. E aí é muito forte, isso já diz muito sobre o papel da liderança dentro da organização. Então, falando isso de forma bem clara para a liderança, e não é a minha opinião, é pesquisa mesmo, o líder ele é um grande propulsor, uma grande alavanca para a cultura e a cultura de aprendizagem dentro das empresas. É o líder que se mostra em seu contexto, em seu exemplo, o que é ser realmente um lifelong learner, que a gente fala muito, está muito bem falado sobre isso. O lifelong learner é aquela pessoa que aprende o tempo todo. O líder precisa ser essa pessoa. O empreendedor também, né? O empreendedor, muito mais. Né? Aprender com os seus erros, suas dificuldades ali no dia a dia, buscar conhecimento para superar isso, né? Superar essa barreira e sustentar o seu negócio. O seu negócio permanecer, a gente precisa aprender, né, o tempo todo. Então, o líder, ele é essa alavanca da cultura. Então, se a gente fala, se o time não está bem, o líder precisa se olhar mais no espelho. Se o seu time não está bem, infelizmente, ele é o espelho da sua liderança. É daquilo que você está fazendo. Então, assim, líderes e empreendedores, né? Sejam mais humildes nessa questão do aprender. E a gente pode aprender com o outro, com a história do outro, com o repertório do outro, com o conhecimento e a prática do outro. Então, sejam mais abertos, sejam mais parceiros, franquias, né? Sejam mais parceiros nesse processo de aprendizado também. Então, a minha motivação para vocês estejam mais humildes e abertos ao aprendizado.
Porque vocês são... eu não gosto desse nome de exemplo, né? Mas o que vai levar o seu time também ser mais lifelong learning. Ter mais vontade por aprender. O seu exemplo, o seu contexto. E aí, buscar também novos repertórios. O líder precisa disso, né? E eu falo novos repertórios, exatamente essa agenda oculta que eu falei que existe atrás do treinamento, né? Não buscar só treinamento de comunicação. Buscar como eu posso conversar melhor com aquela pessoa. Talvez um treinamento de comunicação ele seja muito genérico, porque comunicação ela é muito expansiva, ela é muito grande quando a gente fala de comunicação. Porque somos pessoas, indivíduos totalmente diferentes. Talvez a mesma comunicação que eu estou tendo aqui com você não é o que eu vou ter com outra pessoa. Né? Porque talvez o seu entendimento seja maior ou menor do que aquilo que eu estou falando. Então, como que a gente faz um treinamento de comunicação, entende sobre comunicação, mas entende também de troca, de conversa, de empatia, de confiança, de menos julgamento. Então, é um olhar novo para o aprendizado. E outra coisa para os líderes, abram espaços para aprender, para o seu time aprender. Deixa também eles errarem para aprender com os erros, não puni-los com isso. Acho que erros, eles são muito úteis para a gente levantar dados, né? Por que errou, como errou, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Então, eu falo assim, não tenha pressa na sua evolução, mas não perca tempo. Né? Não tenha pressa no seu desenvolvimento, porque é um processo demorado mesmo. Né? Para cada um é diferente, para cada franquia vai ser diferente. Mas não perca tempo. Não deixe que o seu tempo se esvalhe assim, por algum outro motivo. Use esse tempo para aprender, use esse tempo para trocar, para fazer network, para buscar mais conhecimento para o seu negócio. É o seu negócio. A gente estava falando até um pouquinho antes aqui, né? O quanto as franquias precisam trabalhar para trazer também evolução para a franqueadora. E não só o contrário. Né? Precisa ter essa troca constante. Se eu aprendi alguma coisa aqui na minha franquia, eu vou levar para o meu franqueado e falar, você acha que isso faz sentido? Você acha que isso eu posso compartilhar com outras franquias? Sim. Então, essa troca precisa existir. Então, líderes, vocês são os responsáveis, empreendedores, por elevar esses espaços de aprendizado e aprender sempre. Né? Constantemente, aumentem seu repertório, sejam mais abertos para isso e, como eu falei, né? Não tenha pressa, porque o processo é individual e aos pouquinhos, mas não perca seu tempo. Sim. Né? E o desenvolvimento de novas habilidades está através do conhecimento, não tem como fugir, né? Conhecimento é a bala de prata que a gente fala, né? Conhecimento é o que vai nos dá previsibilidade, que eu falo, para um mundo que está tão complexo e imprevisível. E competitivo também. Muito. Então, assim, quanto mais aquisição de não só conhecimento, mas aprendizado, que é muito mais profundo, né? Não é só adquirir conteúdo, é aprender com aquilo. E aprender é você explicitar isso. É mudança de comportamento. Aprender e mudar e aplicar. Não, recebi o conteúdo, tô aqui, recebi, já tô sabendo de tudo. Não, vai lá e aplica, vai lá, faz acontecer, e é isso. Obrigada, Thalita, pela sua participação, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, né? Então, mas são assuntos realmente que dá pra gente ir para um modo reflexivo. E também dá para perceber que o conhecimento, ele tem que fazer parte, independente do seu cargo. Independente se você é do atendimento, se você é de vendas, se você é da parte técnica e principalmente para empreendedores, né? E é contínuo, não tem como a gente parar. É receber a teoria, colocar na prática, não conseguir, né? Mas a gente sabe que é um processo, é um caminho e, consequentemente, a gente consegue analisar a mudança em si de ambiente, de resultados, e são os desafios aí da liderança, né? Então, o líder, ele tem que estar nesse processo de aprendizado contínuo, é fundamental. E a cultura, a organização, as premissas, né? O que a empresa ela identifica como base faz com que tudo se caminhe, né? A gente tem aí a questão da competitividade, da concorrência, tem também tentar manter o equilíbrio profissional, pessoal, né?
mas a gente sabe que realmente nesses desenvolvimentos, nesse acesso ao conhecimento é que vai fazendo destaques de profissionais independentes, né? A gente está numa... Para finalizar aqui, né, Letícia? Senão a gente está num momento do mundo mesmo que existe muita falta de profissionais altamente capacitados. Sim. Ainda mais agora a gente vê falando de tecnologia, de transformação digital. Não existem cargos que não existem pessoas para ocupar. Então, os RHs e a área de treinamento, de educação corporativa, precisam olhar para esse momento agora e dizer o que eu preciso para sustentar meu negócio lá na frente. Quais são as habilidades que eu vou precisar, que eu ainda não tenho aqui dentro da minha organização, para me sustentar como negócio mesmo. Sim. Então, assim, a gente está numa crise de falta de habilidade, falta de estrutura para desenvolver essas habilidades, né? Então, a própria pessoa precisa olhar para ela, né, para sua própria carreira e dizer assim, olha, quais são as habilidades que eu não tenho ainda que eu preciso me desenvolver? E fazer isso de uma forma autodirigida mesmo, né, que é muito importante. Também olhar para si, não deixar na mão da empresa, né, que você se desenvolva. Acho que você precisa olhar para você como o grande conhecedor de você mesmo, da sua carreira, daquilo que você quer, do caminho que você quer trilhar. Não deixar isso na mão só da empresa. E empresas olharem mais para quais habilidades que o negócio precisa para avançar, para crescer, para se manter e não morrer, né? A gente vê empresas nascendo e morrendo em pouco tempo. Sim. Né? Porque talvez esteja não olhando para esse mundo que está aí pedindo mais, né, habilidade, mais conhecimento de algo que está crescendo. Então, essa é a minha mensagem, pequena mensagem de educação corporativa e aprendizagem. Sim. E as vantagens também, quando faz parte do modelo de franquias, é que, pelo menos na Sorrix, a gente tem um olhar para isso, de mudanças, a gente consegue analisar um pouco mais à frente, né, para se antecipar e transferir para todos os nossos franqueados, tá? Fechou. Obrigada mais uma vez pela sua presença, tá? Pessoal, finalizamos aqui o nosso podcast, né, o nosso episódio. A Thalita, ela não é franqueada, ela é uma profissional aí da área de RH, desenvolve muitas empresas. Ela não é, mas também não está mais no CLT e hoje também tem um desafio aí de empreender e manter aí a vida pessoal e a vida profissional e nunca esquecendo do conhecimento. Até a próxima, pessoal!